Olá, telespectadores, eu sou o Lucas Carneiro e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o amistoso entre Brasil e República Tcheca, que o Brasil virou para 3-1, estava perdendo por 1-0, e possivelmente o Brasil descobriu a solução para reencontrar o seu bom futebol que vinha apresentando antes da Copa do Mundo de 2018. Antes de qualquer coisa, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações e deixe seu like também para ajudar o vídeo na divulgação. Agora sim, sem mais delongas, roda a vinheta. Ontem, na terça-feira, dia 26 de março de 2019, a seleção brasileira enfrentou a República Tcheca num amistoso em que a seleção saiu perdendo por 1-0 e depois conseguiu virar para 3-1. E analisando o jogo, eu provavelmente descobri uma ótima solução para a seleção brasileira reencontrar o seu bom futebol. O primeiro tempo da seleção brasileira contra a República Tcheca foi apático, foi um primeiro tempo sem criatividade, com muitos erros de passe, muitos erros na saída de bola defensiva, e que possivelmente foi o pior primeiro tempo desde que o Tite assumiu a seleção. A seleção tcheca percebeu isso e começou a ir pra cima, e numa dessas conseguiu o primeiro gol com o Pavelka, que conseguiu um bom chute de fora da área e abriu o placar contra a seleção. E muito dessa apatia da seleção brasileira no primeiro tempo foi devido ao fato de faltar jogadores com criatividade no meio-campo. O único jogador que tinha essa criatividade no meio-campo era o Lucas Paquetá, que entrou muito mal na partida e estava perdido no jogo, tanto em questão de posicionamento quanto em questão de técnica. Na hora da execução das jogadas ele errou muitos passes e isso acabou prejudicando demais a seleção. Até porque o Alan e o Casemiro são jogadores mais de marcação do que propriamente jogadores de passe, jogadores de organização de jogo. O Alan, apesar de ter uma boa característica de infiltração, ele não consegue armar tão bem o jogo como, por exemplo, o Arthur. Arthur esse que fez muita falta no primeiro tempo. Era ele que faltava ali naquele meio campo para organizar o jogo da seleção e, consequentemente, melhorar o ataque, visto que a seleção não chegou quase nenhuma vez ao gol da República Tcheca. Se eu não me engano, a única vez que chegou foi num chute de fora da área do Lucas Paquetá, que passou longe. No ataque, a seleção tinha o Philippe Coutinho à sua disposição, jogando como ponta esquerda. Porém, o Philippe Coutinho já não joga de ponta faz bastante tempo. No Barcelona ele é muito mais usado como meia. E além disso, ele ainda está em má fase. Isso acaba prejudicando demais o futebol dele. E má fase, o Philippe Coutinho não tem quase nada a oferecer para a seleção. O Richarlison, como sempre, se entregando bastante, porém ele não recebia quase a bola porque o meio-campo da seleção não estava conseguindo jogar. E outra que o Richarlison, jogando de ponta direita, perde muito seu potencial, visto que ele chuta muito melhor com a direita do que com a esquerda. Então, jogando na ponta esquerda, ele consegue cortar para dentro e chutar de fora da área, que é um ponto muito forte do Richarlison. E talvez o maior desperdício do ataque da seleção seja o Firmino jogando como centroavante, aí dentro da área. Essa não é a característica dele. Ele joga como falso 9, e eu acredito que se o Tite botasse ele como falso 9 na seleção, a seleção ia render muito mais. Pois no Liverpool ele joga assim e ele faz o time render. Ele não joga só pra ele joga pro time. E quando o Neymar voltar pra seleção, se o Firmino jogar de falso 9, a seleção vai melhorar muito. Eu achei no geral boas as atuações de Danilo e Alexandre, que são dois bons laterais. O Danilo tem a mentalidade do Guardiola, é treinado pelo Guardiola no Manchester City, e ele conseguiu impor isso principalmente num dos gols da seleção. A zaga da seleção no geral teve uma atuação sólida, o Thiago Silva principalmente, como sempre, muito consistente. Teve algumas falhas na saída de bola, na defesa, mas isso foi mais no primeiro tempo. No segundo tempo a seleção melhorou. Mas só melhorou porque o Tite mexeu no time. Foi depois das substituições que o Tite fez, depois das alterações, que a seleção acabou jogando o seu grande futebol. Existe um problema muito grave nos jogadores brasileiros que vão para a Europa, que é a perda da sua essência. A essência do futebol brasileiro é o que faz o Brasil ser diferente, é o que faz a seleção brasileira ser superior às demais. E já faz muito tempo que isso vem sendo perdido nos jogadores da seleção. Os jogadores da seleção ultimamente estão muito padronizados com a Europa, com o modelo de jogo europeu. E isso faz com que eles não tenham aquela ousadia que tinham antes, aquela capacidade de partir pra cima no 1 contra 1. E isso o Everton do Grêmio, Cebolinha, ainda não perdeu, porque ele ainda joga no Brasil. Então ele não perdeu isso, ele tem essa essência e foi o que ele fez quando ele entrou. A alteração da saída do Lucas Paquetá para a entrada do Everton Cebolinha foi muito boa, porque desde que o Everton Cebolinha entrou,
desde a primeira jogada ele sempre partiu para cima dos adversários e trouxe uma velocidade para o ataque da seleção, uma habilidade e ao mesmo tempo a criatividade para que o ataque da seleção não ficasse morto como estava no primeiro tempo. E quando entrou o David Neres e o Arthur, a seleção melhorou mais ainda, porque com o Arthur no meio campo a criatividade voltou a ser criada. E aí o Tite, para variar, botou mais uma vez o Gabriel Jesus. E não é que deu certo. E deu certo porque com o Gabriel Jesus entrando no time, o Gabriel Jesus ficava de centroavante e o Roberto Firmino ficava mais como um segundo atacante. Os dois no ataque, mais os dois pontas, ficariam mais ou menos uns 4 jogadores, uma linha de 4 ali no ataque. Com o Gabriel Jesus atuando de centroavante, o Firmino poderia voltar mais para organizar o jogo, para pegar a bola e fazer o que ele sabe fazer de melhor no Liverpool. Tudo isso somado à organização de jogo do Arthur, a criatividade e inventividade do Everton Cebolinha e a ousadia e solidariedade do David Neres culminaram numa grande atuação da seleção nos últimos minutos. O Gabriel Jesus, que estava precisando voltar a fazer gols, fez 2, e o Roberto Firmino, que precisava também fazer o seu golzinho, fez o dele. Então terminou 3-1 para o Brasil na República Tcheca, e eu, vendo esse jogo, descobri uma possível solução, uma possível escalação que faria a seleção ganhar a Copa América, a seleção ter sucesso nessa próxima Copa América. Com o Alisson no gol, que em grande fase é o melhor goleiro do Brasil atualmente, está jogando muito tanto na seleção quanto no Liverpool. A linha de defesa seria composta por Alex Sandro na lateral esquerda, está jogando muito bem tanto pela Juventus quanto pela seleção. A dupla de zaga seria Thiago Silva e Miranda, que são dois jogadores muito consistentes, dois jogadores que na seleção jogam muito bem. E na lateral direita o Danilo, que possivelmente poderia ser substituído pelo Éder Militão, caso precisasse. Mais à frente no meio campo teria o Casemiro de volante, mais o segundo volante ali seria o Arthur para organizar o jogo da seleção, e o Lucas Paquetá um pouco mais à frente também como meio campo. O trio de ataque seria composto por Neymar, que não pode faltar, sua criatividade faz muita falta para a seleção, e isso foi visto nos últimos jogos sem ele. O substituto natural do Neymar seria com certeza o Everton Cebolinha, porque todo mundo sabe que ele tem muita criatividade e tem características parecidíssimas com a do Neymar. Na ponta direita ficaria o David Neres ou o Richarlison. Isso aí ia depender muito da escolha do Tite. Para mim, os dois jogadores são qualificadíssimos e os dois jogadores estão aptos a serem titulares. E o Firmino ficaria ali de falso 9, né, fazendo a função que ele faz no Liverpool. Imagina o Firmino podendo abrir espaços para o Neymar e para o Richarlison ou o David Neres. Ele ia beneficiar muito os dois pontas e ajudar muito a seleção. O Firmino é muito bom jogando como falso 9. E essa foi a escalação que eu montei. Essa pra mim seria a solução para a seleção brasileira na Copa América. Mas eu queria saber de você, telespectador. Qual é a sua seleção? Qual é a sua formação? Você concorda com a minha? Você acha que essa seria a melhor escalação? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque aqui todo mundo é livre para dar a opinião que quiser, seja ela ruim ou boa. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Valeu e eu fui!